Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Mobilidade Articular, onde eu trago para vocês as formas mais eficientes que eu utilizo comigo e com os meus alunos para ajudar a tratar e eliminar dores articulares. Para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o professor Gonçalo Oliveira, profissional de educação física, professor de artes marciais, especializado em mobilidade específica, que é um método de treino voltado para trabalhar as articulações de forma específica. E no episódio de hoje nós iremos falar um pouco sobre dor no joelho e de como esse treino pode te ajudar a tratar suas dores de forma eficiente e segura. Segura porque a gente não quer machucar ainda mais a articulação que está machucada, né? Aqui no caso, falando hoje, na articulação do joelho. Então, quando você treina, quando você quer tratar as suas dores, você não quer que elas piorem, né? Você quer que resolva aquele problema, né? Que não sinta mais aquelas dores, que elimine aquelas dores. E para isso você tem que fazer de forma segura. E hoje eu vou te mostrar como o método é eficiente em tratar isso, se você seguir o passo a passo, claro. E também esse método não é apenas para tratar suas dores articulares, para você que já tem dor, mas você que não tem dor no joelho, você aplicando esse método, ele vai te ajudar a ter uma articulação mais resiliente, mais forte, e isso vai evitar que você, ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada de treinos, ou então de uma vida de trabalho sem treino mesmo, mas sem sofrer com as dores articulares. Porque hoje em dia as pessoas acham que ao longo do tempo, ao longo da vida, é normal você sentir dores nas articulações. Isso não é verdade, não é normal. Você tem que entender que sim, se você não faz trabalhos específicos, não trabalha suas articulações para tratar ou até evitar que você sinta essas dores, sim, ao longo da vida você vai sofrer com elas, porque por mais que você não treine, não faça atividade física e só tenha uma vida de trabalho, de filhos, de cuidar de casa, tudo isso você está usando a articulação. Nesse caso de hoje estamos falando da articulação do joelho. Então só o fato de você andar, de você fazer os movimentos ali na sua casa, limpando a casa, só isso já está utilizando o joelho. Então você pensa assim, você está exigindo do seu joelho e vamos por aqui no caso, você não tem uma boa mobilidade nesse joelho, não tem mais conexão, não tem mais acesso com essa articulação como você deveria ter quando era criança. Quando a gente é criança, a gente consegue fazer todos os movimentos ali do joelho, de flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, sem ter nenhuma dor ali, tá? É muito difícil uma criança ter dor, tá? E ao longo do tempo, quando essas dores começam a surgir, não por questão de lesão, fratura, né? Porque aí é uma coisa que pode vir a acontecer, mas esse método vai te ajudar a ter uma articulação mais forte, mais resiliente, evitando esse tipo de coisa. Por exemplo, esses dias, mudando agora a articulação, esses dias eu torci meu tornozelo. Fui mostrar o movimento para o aluno e acabei torcendo o tornozelo ali. Provavelmente, né, não vou falar que, mas provavelmente, digo até porque antigamente, quando acontecia esse tipo de coisa comigo, eu não conseguia pisar o pé no chão no outro dia. E quando aconteceu isso agora, de eu torcer o meu tornozelo, o que eu fiz foi aplicar as técnicas do método, mexendo ali a articulação, fazendo o mais simples ali, que são os CARs, né? Que são os movimentos que não vão machucar a sua articulação, tá? Que você consegue fazer de forma segura, você aprende a fazer os movimentos de forma segura. Eu digo que são os movimentos assim mais simples, que são os movimentos naturais, mas que a gente já não tem mais o costume de fazer. No caso do tornozelo, que é de flexão plantar e dorsiflexão, e a inversão e eversão de tornozelo.
Então, quando eu comecei a fazer esses movimentos, quando eu torci o tornozelo, na mesma hora eu comecei a ir aplicando ali, fazendo, porque a forma que eu torci meu tornozelo, se fosse uma pessoa normal, porque foi muito intenso ali na hora que eu torci o meu tornozelo, o peso praticamente foi todo pro meu tornozelo. Então assim, na hora eu senti aquela dor que tinha machucado, mas aí eu fui fazendo os movimentos lá da articulação e o que aconteceu? A minha recuperação foi muito mais eficiente do que antes, quando eu não conhecia esse método, quando eu não fazia essas técnicas. Então, tipo, no dia seguinte eu tava andando normalmente, mas continuei fazendo os exercícios porque ainda estava doendo, tinha machucado, então eu estava fazendo um movimento bem tranquilo, mas fazia os movimentos. Só que quando a gente faz os movimentos, a gente aprende que não pode ter dor durante os movimentos. Então, então eu fui fazendo esses movimentos, fui aliviando minhas dores, e uma coisa que antigamente, quando eu torcia o pé, eu ficava um mês sem andar direito, não conseguia nem treinar mais direito, eu fiquei 2, 3 dias sentindo um pouquinho de dor ali, e no terceiro, quarto dia eu já não estava mais sentindo aquele incômodo ali no pé. Foi a recuperação foi mais eficiente por conta de eu já ter uma articulação mais forte, mais resiliente, porque eu já faço um trabalho de prevenção e também porque eu tinha a técnica ali para poder também já ajudar a recuperar aquilo mais rápido, tá? Então isso foi um exemplo que eu dei no meu tornozelo, que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, mas no joelho não é diferente, é a mesma coisa, tá? Então são exercícios diferentes, mas com o mesmo objetivo, que são exercícios próprios para o joelho. E assim, esses dias eu fui questionado por uma pessoa, né, no meu Facebook, reclamando por eu estar passando esses exercícios, falando essas coisas, de certa forma falando que era mentira o que eu estava falando, que uma pessoa com dor no menisco não poderia fazer esses exercícios. Mas assim, eu entendo o lado dele quando as pessoas não conhecem algo, até eu, quando não conheço algo, eu fico meio assim de fazer ou de acreditar naquilo, se para mim o que eu acredito é diferente daquela pessoa, mas o que eu geralmente faço é pesquisar, entender o que aquela pessoa está falando e ver se realmente faz sentido, se é verdade ou não é. Então, eu até fiz esse vídeo para tentar explicar um pouco que na questão do menisco, de quem já sente dores nas articulações, já são pessoas que precisam urgentemente fazer esse tipo de treinamento. Por quê? Porque esse treinamento, ele vai, como eu falei, ajudar a sua articulação recuperar ali o que ela está danificada, o que está machucada. Os exercícios, quando você faz esse tipo de exercício do método, acontece algumas coisas ali internamente do seu joelho, como a liberação do líquido sinovial, que vai te ajudando ali a recuperar a articulação, como se fosse uma analgésico natural, né, da sua articulação. E também quando você faz esse tipo de movimento, trabalhando todas as regiões da articulação, buscando recuperar esses movimentos completos da articulação, você vai conseguindo ter mais acesso na articulação. Então, aqueles pontinhos ali que você sentia dor, que você não conseguia acessar antes, você fazendo o movimento, você vai recuperando esse acesso. Então, esse líquido sinovial vai chegando nessa região, e também as nossas articulações, elas só recebem nutrientes através do movimento, porque acontece um processo ali internamente de difusão com o movimento, que aí você vai conseguir nutrir essas articulações. Então não é uma coisa qualquer que eu tô passando movimentos assim aleatórios para você fazer e ver se vai dar certo. Não, isso tudo tem pesquisa, tem muitas pessoas já que estão se beneficiando com isso. Mais para frente eu vou ver se eu consigo procurar algumas pesquisas para trazer, porque esse tipo de conteúdo assim articular é uma coisa que
tá voltando agora, então aqui no Brasil tá muito, muito devagar. Lá fora tem um pouco mais sobre, já tem muita pesquisa sobre essas questões articular, movimento articular, porque as pessoas estão vendo que cada vez mais estão precisando disso, porque é muita gente com dor articular, muita gente, dor no ombro, dor no joelho, dor no quadril, e eu mesmo só fui começar a procurar esse tipo de coisa porque eu comecei a sofrer com dor nas articulações, principalmente na articulação do quadril, e hoje, aplicando esse método, eu falo para todo mundo, e as pessoas que me conhecem mesmo, elas veem que eu não sofro mais. Eu cheguei num período que eu não conseguia nem dar mais minhas aulas, porque só o fato de movimentar ali minha articulação, de fazer os movimentos para demonstrar para os meus alunos, eu já sentia dor, e hoje não acontece mais isso, mas porque eu aplico o método constantemente, diariamente ali, para tratar minhas dores. Porque assim, no meu caso, o meu quadril já chegou num ponto também parecido com a questão do joelho do menisco, que o meu quadril ele praticamente não tem mais cartilagem, tá? Então assim, é um problema que eu acredito, pelo que eu vejo, assim, estudo, ainda hoje eu não vi nada falando que a cartilagem regenera. O que eu vejo muito é que ela vai parar, dependendo de algumas coisas que você vai fazer de alimentação, suplementação, ela vai ajudar a parar, a reduzir aquela perda da cartilagem, mas a regeneração, até hoje eu não encontrei nada assim cientificamente e pessoas falando que realmente a cartilagem recuperou. Isso eu não sei, não posso te dizer que isso vai acontecer. Comigo não aconteceu. Ainda o meu problema continua aqui, mas o que aconteceu foi que com o movimento, deixando a minha articulação mais forte, mais resiliente, a dor eliminou. Eu não sinto mais dor. As dores eu não sinto mais. Então, assim, o que acontece quando você tem já uma dor ali no local, você precisa ter cada vez mais atenção no seu corpo para você não machucar ainda mais ela, que é o que o método está constantemente ali falando, tá? Nas minhas aulas eu tenho um programa, esse programa eu abro as vagas periodicamente, tá? Hoje elas não estão abertas, mas se você tiver interesse, fique atento, porque constantemente eu vou falando quando as vagas vão abrir, tá? E dentro lá desse programa, as aulas são bem detalhadas, tanto para você que sente dores já, quanto para você que não sente dores, mas quer trabalhar isso para não sentir essas dores. Por quê? Porque eu sei que quem sente dor não vai conseguir atingir um ponto ali da mobilidade do joelho. Vai chegar num ponto ali que vai incomodar aquele joelho. Aí para ele vai ficar naquele ângulo? Não, ele vai, como eu falo bastante lá nas aulas, ele vai diminuir, ele vai conhecendo o corpo dele, entendendo o corpo dele, respeitando o corpo dele e vai trabalhando aqueles movimentos. Porque se você não trabalhar esses movimentos, ficar tomando remédios, para tentar resolver, o remédio ele é algo que vai te ajudar a tratar quando você está com uma inflamação, alguma coisa assim, ele pode te ajudar a tratar assim, mas eu não gosto de remédios, tanto que quando eu tive esse problema no quadril, eu cheguei a tomar alguns remédios que o médico me passou, mas não me ajudaram em nada, a não ser naquela questão da dor ali passageira, né? Aquela dor que estava ali na hora e tomei, recuperou um pouco e no outro dia eu já estava sentindo as dores de novo. Então não foi algo que resolveu minha vida. Só que o método, o treinamento ali constante, ele vai deixar suas articulações mais fortes, mais resilientes e vai tratando essas dores. Então é algo sim que realmente você tem que seguir para sua vida, assim como treino para você se manter saudável, uma alimentação balanceada para você
se manter saudável, esse método de treino específico para as articulações segue na mesma linha. Você precisa estar constantemente ali trabalhando suas articulações para evitar de sofrer com isso. Então, quem sente dor aprende a respeitar o corpo, a ir até o seu limite e conseguir tratar essas dores. E lá no programa, quem não sente dor, quer só tratar, tem também progressões mais avançadas, tá? Para quem não sente dor e tem uma mobilidade maior, para do mesmo jeito fortalecer essas articulações. Porque, como eu falo, por mais que você não sinta dor hoje, você está trabalhando suas articulações. Mesmo se você é uma pessoa que trabalha muito em escritório, sentado ali, ó, você já está forçando o joelho, porque o joelho está constantemente em flexão, o tornozelo que está ali também em flexão plantar, a coluna que está ali, ó, recebendo a sobrecarga ali do dia a dia de ficar sentado ali, a cervical, o seu punho se você mexe no computador bastante aqui, o ombro começa a sofrer com dor. Por quê? Porque você fica numa postura sempre do mesmo jeito. Aí quando você começa a movimentar, começa a vir aquelas dores. Isso acontece geralmente porque você não tem mais acesso a essa articulação. Você quando mexe assim, você mexe, por exemplo, o que a gente faz bastante na articulação do ombro é fazer o movimento aqui, ó, para cima. Pegar alguma coisa assim. E com o passar do tempo, você vai perdendo cada vez mais o acesso a essas articulações, aí você vai percebendo que cada vez mais, quando você vai pegar alguma coisa em cima de um armário, alguma coisa, você, quando volta, tá sentindo aquela dor. Tem também a questão da compensação de movimento, que é um assunto também que está relacionado, mas a gente pode conversar isso num outro vídeo. Mas a questão realmente hoje do vídeo que eu quis trazer para vocês é que sim, todo mundo que sente dor pode aplicar essas técnicas, esse método, mas precisa aprender a respeitar o corpo. Então, lá dentro do programa, no método, você aprende a respeitar o seu corpo. Você aprende que sim, você precisa treinar, mas respeitando o limite do seu corpo. Porque se você insistir na sua dor, mesmo até se você vai na academia, você tá com aquela dor no ombro, aí você vai fazer aqueles movimentos para fortalecer o ombro achando que o músculo vai te ajudar, isso não é verdade. Porque assim, eu falo muito disso, ó, o músculo, ele tá superficialmente na sua articulação. Ele vai te ajudar a proteger sua articulação? Vai ajudar a proteger. Mas e lá dentro, internamente? Se a gente não está fazendo esses trabalhos específicos, mexendo todos os movimentos da articulação, assim como no joelho, mesma coisa. Vai adiantar fazer fortalecimento de joelho? Não vai pela questão, para tratar suas dores, não vai. Porque por mais que elas possam ir parando ali um pouquinho as dores, com o tempo elas vão voltar. Porque assim, o músculo, como eu falei, é superficial, é aqui, ó, na camada externa, tá por fora. Então ele vai ajudar a proteger. Mas se você não trabalhar lá dentro, internamente, fazendo um movimento de rotações, de flexão, extensão, se você perder esses movimentos, porque quando você não movimenta dessas formas específicas, com o tempo você vai perdendo. E se você vai perdendo, vai acontecendo os processos ali de inflamação. Aí você vai começando a ter bursite, tendinite, artrite, esses problemas todo com it vão começando a surgir. E um dos fatores é por não ter a articulação ali saudável, não ter uma articulação forte, resiliente, que consiga suportar as sobrecargas do dia a dia. Então, para você entender assim, para quem que é esse treino? O treino em si, o método, são para todas as pessoas que desejam ter uma articulação saudável, forte, resiliente,
que não tenha uma articulação que fique te limitando no seu dia a dia, de você fazer movimentos limpando a casa e sentir dor nas costas, sentir dor no tornozelo, ou então treinando na academia, fazendo um exercício lá e tem que parar porque está sentindo dor. Então, se você quer evitar isso, ou se você já sofre com isso e quer acabar com isso, eliminar isso, você precisa estar constantemente aplicando essas técnicas para poder te ajudar a manter a sua articulação mais saudável. Então, você seguindo um passo a passo, seguindo o método, você não precisa ter medo de fazer esses exercícios, tá? Aqui você vai encontrar bastante vídeos que já vão te ajudar, te dar uma luz de como que são essas técnicas, como que é esse método, mas lá dentro do programa tem muito mais coisa que mais pra frente eu vou falando quando a gente for abrir as vagas. Fique atento aí, já ative o sininho aí, curta, porque aí você vai receber mais os meus conteúdos, tá? Então, quando surgir aí, quando forem abertas as vagas, você já vai estar mais alerta aí e vai poder entrar lá e seguir um passo a passo lá para não ter problema, tá? Então, o principal que eu queria trazer para vocês hoje é de que você não precisa ter medo, mas sim, você precisa aprender a respeitar o seu corpo, tá? E também você que não conhece ainda esse método e sofre bastante com dores articulares, já fez um monte de coisa e nada serviu para você, já tem bastante vídeo aqui no canal. Começa a assistir esses vídeos, dá uma analisada, vai vendo. Qualquer dúvida pode deixar também nos comentários, que eu vou te ajudar a entender melhor o que é esse processo, para você ver que sim, isso é verdade, já tem muitas pessoas se beneficiando com isso. Eu só estou aqui hoje fazendo esses vídeos porque eu fui beneficiado com esse método. Ele me ajudou a recuperar minha vida, né? Porque há um tempo atrás eu estava praticamente me aposentando porque estava praticamente inválido já, não conseguia nem colocar o pé direito no chão, que eu já sentia dor no quadril. Então, assim, você que é incrédulo nas coisas, até digo isso pelo comentário da pessoa lá, como eu falei, é normal as pessoas serem assim, porque tem muito conteúdo também ruim na internet, não vou negar que isso é verdade, mas eu estou aqui aberto, você pode mandar mensagem, pode me perguntar as coisas que eu vou procurar te responder, te ajudar, e fique atento para quando abrir as vagas, aí você conseguir seguir o passo a passo lá do programa, ter um método ali eficiente para você conseguir tratar e eliminar essas suas dores articulares de forma eficiente, tanto dor no joelho, quadril, coluna, ombro, tá? São específicos para as articulações. E como eu falei antes, a alimentação vai te ajudar sim a evitar esse tipo de coisa. O remédio, em alguns casos, ele vai te ajudar ali a aliviar aquelas dores. Se ela tá muito intensa, tá inflamado, é bom às vezes você ir no médico para ver certinho o que tá acontecendo ali na sua articulação, ver se esse é o caso de você tomar alguma coisa para ajudar, mas sempre procure um médico para ver exatamente. E tem alguns casos que não tem jeito, é necessário fazer cirurgia, tá? Aí quem vai falar para você também é o médico, mas veja assim, eu acredito que a cirurgia ela é muito mais voltada, tá? Isso não é uma certeza, mas é o que eu acredito, tá? Que é muito mais voltada para quem tá com aquela lesão, exemplo de uma ruptura ali no ligamento, ali no menisco, que não tem jeito, né? Rompeu, você tem que fazer uma cirurgia para poder tratar ali, ver o que pode ser feito para recuperar essa articulação. Mas se o seu problema é uma dor articular que não está muito grave, não precisa de cirurgia, você precisa e deve fazer os movimentos, tá? Mesmo com a alimentação, uso de remédio ou até a cirurgia, se você quiser seguir o resto da sua vida para deixar as suas articulações saudáveis e evitar o máximo de você sofrer com elas,
você precisa fazer isso. Porque assim, eu acredito, se você já sofre com dor, eu acredito que prejudica na sua vida. Comigo foi assim. Quando eu fui ao médico, minha dor no quadril já estava me prejudicando muito, muito, porque qualquer coisa que eu fazia, só o fato de eu andar de uma esquina para outra, o simples impacto de caminhar já sentia aquela dor no quadril. E dor assim de eu perder a força e não conseguir mais colocar meu pé no chão. Então, no meu caso, eu já estava com a minha lesão muito grave. O médico até falou que se eu continuasse fazendo as coisas que eu fazia de treinos, de dar aula, eu ia, em pouco tempo, em poucos meses, ter que fazer a cirurgia. E hoje eu já estou há mais de um ano aplicando essa técnica. E hoje eu posso afirmar com certeza, se você me segue, você vê os meus treinos, eu não tenho mais dor articular, não sofro mais com a dor no quadril e também não com as outras articulações. Como eu dei o exemplo antes do meu tornozelo, eu tinha também machucado meu tornozelo com o movimento que aconteceu, às vezes acontece, não, a gente sempre tenta evitar, mas às vezes acontece. Mas eu tinha ferramentas para poder tratar aquela lesão ali. E no meu caso, aquela lesão, eu não precisei tomar remédio. Eu só fui fazendo os movimentos e no meu caso, esses movimentos já me ajudaram a acelerar o processo de desinflamação dele ali, desinflamação articular e recuperação. Então eu passei 2, 3 dias sentindo incômodo, mas rapidinho ele passou. Antes, eu ficava muito tempo, 2, 3 meses, para recuperar a articulação. Só que o que me ajudou foram essas técnicas. Então, foram aplicando essas técnicas. Certo? Então, ó, o que você precisa fazer? Se o seu caso for muito grave, procura um especialista, procura um médico ali, especialista naquela região do seu joelho ali, se você está sentindo muita dor, está muito difícil de fazer suas coisas, para ver que pode auxiliar você a diminuir essas dores, mas não deixe de fazer trabalhos específicos, tá? Procura os vídeos aqui no canal e vai ficando atento para quando abrir as novas vagas do programa, tá? Porque você vai ver que quando você começar a fazer isso, quando você entrar nesse mundo de mobilidade articular, mobilidade específica, você vai ver como sua qualidade de vida vai melhorar. Porque, digo como exemplo, eu sofria muito com as articulações e já não estava mais conseguindo fazer as coisas. Muitos alunos meus também, eles vêm por conta de dores articulares, que estão sofrendo com dor. A maioria hoje dos meus alunos, antes quando eu abri o estúdio, já fazem 5 anos que eu tô com o meu estúdio, a maioria das pessoas vinham porque queriam emagrecer ou fortalecer o corpo. Hoje eu percebo que a maioria, a grande maioria, me fala que está com dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril, dor em alguma articulação. Então, de início, eu começo um processo de recuperação da articulação e junto, focando nos outros objetivos dela, mas no estúdio não é específico para as articulações. Eu uso também as técnicas para ajudar eles a tratarem as dores, para eles conhecerem, entender ali e ir fazendo até em casa, e fazendo os outros trabalhos que é o foco principal, que é o objetivo deles com o treinamento. E já no meu programa online é específico para as articulações, para tratar essas articulações, deixar suas articulações mais saudáveis, para você ter uma qualidade de vida melhor, tá? Então quando a gente não tem dor, né, não sofre com dor, nossa, qualidade de vida vai lá em cima, né? Você dificilmente tem dificuldade para fazer as coisas. Então, não esqueça, fique atento, ative o sininho aí, curta o vídeo e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu ou vou responder lá ou posso fazer um vídeo para responder se for o caso, tá certo? Então, até o próximo vídeo.